Bom, gente, voltando então para a nossa aula de unidades de medida, na última aula a gente viu sobre as massas, unidade de massa, de comprimento, de área, de volume, né? Agora nós vamos falar algumas outras coisinhas para a gente fechar essa parte teórica e a gente poder ir para a nossa aula, nossos exercícios, né? Para a gente pôr isso na prática. Primeira coisa que eu queria te colocar é a questão dos volumes dos sólidos. Nós temos alguns sólidos que são bem importantes para a gente saber os volumes. Lógico que quem aqui tem geometria espacial vai aprender isso aqui muito melhor lá, mas os concursos de ensino fundamental não tem geometria espacial, mas tem essa parte aqui. Esse cara aqui é chamado de paralelepípedo. E o volume dele é o produto das três dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? O cubo é uma espécie, é um paralelepípedo que tem todas as dimensões iguais. Tá? Esse aqui é o cubo. Ele tem todas as dimensões iguais. E aí o cubo, como todas as dimensões são iguais, aqui é A e A, o volume dele vai ser A vezes A vezes A, vai dar A ao cubo, tá? Então esse aqui é o paralelepípedo, esse aqui é o cubo. O cilindro é um cara importante. É isso aqui, você tem um círculo de fora a fora. Toda vez que você tiver um sólido que você tem uma área e ela vai de cima a baixo, a mesma área, você faz a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, a área do círculo, é o π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Tá? Então, essa é a área do cilindro. Gente, eu estou pegando um pouquinho pesado aqui para o ensino fundamental, mas como diz minha avó, saber não ocupa espaço, né? Vocês têm um neurônio pra caramba aí? Então presta atenção, o volume da esfera, o que é esfera? É uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola de basquete, né? O volume da esfera, eu já estou pegando um pouquinho pesado, é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Então, esse aqui é o da esfera, tá bom, gente? Então, cilindro, esfera, eu acho que já tá bom, tá? A pirâmide e o cone, aí é só lá em geometria espacial mesmo, para quem for fazer. Então, esses aqui são os principais e pronto, tá bom? Então, se liguem nesses aqui que tá ótimo, tá? Se precisar de alguma coisa a mais, o exercício vai dar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Então, esses aqui são os principais, essas fórmulas realmente vocês têm que saber, tá, gente? Não tem jeito não, tá? Então, beleza. E aí? Densidade. O conceito de densidade, gente, é a massa sobre o volume. A densidade ela vai te dar mais ou menos ali qual material no mesmo volume vai ter maior peso ou não. Por exemplo, por que você pega uma bola de isopor, você bate nela, ela sobe fácil? Porque, por mais que ela tenha aquele tamanho, a densidade do isopor é muito baixa. Quando cai um pedaço de chumbo no seu pé, você machuca, né? Um pedaço de ferro no seu pé machuca muito mais do que um pedaço de algodão. Com certeza, muito mais. Porque a densidade do metal é muito maior do que a densidade do algodão. Então, acaba que naquele mesmo volume ele tem muito mais massa e acaba te machucando mais. Então, a densidade é isso. Quanto maior a massa, maior a densidade. Agora, se massa e densidade são diretamente proporcionais, densidade e volume são inversamente proporcionais. Daqui a pouco a gente vai fazer exercícios e aí você vai ver como é que a gente utiliza aqui, tá bom? Unidade de tempo. Olha, a gente utiliza hora, minuto e segundo, tá? São as três unidades que a gente vai trabalhar. Hora, minuto e segundo. Aí tem um detalhe. De hora para minuto, se você quiser converter, você multiplica por 60. De minuto para segundo, se você quiser converter, você multiplica por 60. De hora para segundo, se você quiser, multiplica por 60 por 60, você multiplica por 3.600. De segundo para minuto, você divide por 60.
De minuto para hora, você divide por 60. E de segundo para hora, você divide por 3.600. Bom, aí eu vou te mostrar um negócio aqui que muita gente dá vacilo. Imagina que você fez uma conta e aí no resultado da sua conta deu 2,30 horas. E aí na resposta tá lá, 2 horas e 30 minutos. Muita gente vem e marca isso aqui. E aí, qual que é o problema? O problema é que isso aqui está errado, tá? 2,30 horas não é 2 horas e 30 minutos. Isso aqui, vamos separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é 2, mais a parte decimal é o vírgula 30. Mas eu não vou deixar vírgula 30, vou botar 0,30. Então, isso aqui, na verdade, é 2 horas mais 0,30 horas. Está tudo em hora. O que você vai fazer? Esse cara que é decimal, você vai converter ele para a próxima unidade. Se é hora, vai para minuto. E de hora para minuto a gente multiplica por 60. Então isso aqui ficaria 2 horas mais 0,3 vezes 60. Então multiplica ele vira minuto. Então isso aqui ficou 2 horas mais 0,3 vezes 60, dá 18 minutos. Então 2,30 é a mesma coisa que 2 horas e 18 minutos. Apareceria assim, 2 horas e 18 minutos. Beleza? Não confundam isso. Vamos fazer de novo? Imagina que você tem aqui 3,42 horas. Aí vai estar lá, 3 horas e 42 minutos. Não, vai ser. Isso aqui é 3 horas mais 0,42 hora. Então, eu separei a parte inteira da parte decimal. Então, isso aqui é 3 horas. O 0,42 hora, você vai multiplicar ele por 60. Então, vai ficar 0,42 vezes 60. Bom, você multiplicou por 60, ele virou, isso aqui virou minuto. Beleza, então ficou 3 horas. E aí, 0,42 vezes 60 dá 25,2 minutos. E aí, deu decimal de novo, um minuto, hein? Então, olha o que eu faço. 3 horas mais 25 minutos, né? Mais 25 minutos, mais, eu separei a decimal da inteira do minuto, 0,2 minutos. Esse 0,2 minutos, o que eu vou fazer com ele? Multiplica por 60, é isso mesmo. Que aí você vai ter aqui, ó, ele virando segundos. Então ficou 3 horas, não precisa pôr mais não, 25 minutos, e o 0,2 vezes 60 dá 12 segundos. É assim que a gente faz, tá bom? Então é isso que a gente faz aqui. Bom, era a primeira coisa que eu queria te ensinar a fazer aqui de hora, minuto e segundo. Qual a outra coisa que eu tenho que te ensinar a fazer o contrário? Imagina que o exercício deu aqui 5.676 segundos. E aí a resposta está lá, hora, minuto e segundo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os 5.676, dividir por 60. Bom, vai dar aqui 576, né, dividido pelos 60 vai dar 9 aqui, vai ficar 9, que dá 540. Você vai fazer isso aqui, esses segundos virar hora, minuto e segundo. Então presta atenção no esquema. Começa dividindo por 60. Ficou aqui 27, desce o 6. Aqui vai dar 4, que vai dar 240. Sobra 36. Então esse último resto aqui vai ser o final da sua resposta, que é a parte que vai ficar em segundos. Então, esse cara vai ter tantas horas, tantos minutos e 36 segundos. Beleza? Pega agora esse resultado aqui, o 94. Quando você divide por 60, isso aqui vira minuto. O resultado aqui vira um minuto. Então, isso aqui é 94 minutos. Como está passando de 60, você divide por 60 de novo. Ó. Vai ficar 1, dá 60, resto 34. Então, aqui era 94 minutos, o resto aqui continua sendo minuto.
Então fica 34 minutos. E aí esse cara que deu aqui, ó, 94 dividido por 60 dá 1. O resultado quando se divide por 60 vira, minuto divide por 60 vira hora. Então ficou 1 hora, 34 minutos e 36 segundos. Beleza? Então esse é o esquema. Você vai dividindo por 60. Se era segundo, o resto fica segundo. Esse aqui era segundo. O resto aqui ficou segundo. O quociente aqui, se era segundo, foi dividido por 60, o quociente aqui vira minuto. Aí você pega o 94, que é minuto, o resto sempre continua com a mesma unidade do que era aqui em cima. Se aqui em cima 94 era minuto, o resto aqui fica minuto. E se você dividir por 60, o resultado aqui, ó, minuto dividido por 60 vira hora. Então ficou 1 hora, 34 minutos e 36 segundos, beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos fazer mais um desse aqui? Vamos fazer mais um desse aqui, então. 48.723. Divide por 60. Vai dar ali o 487 por 60, vai dar 8, né? Dá 8, que aí aqui fica 480, desce o 7. Ó, desci o 2, fica aqui 72, dá 1, dá 60, dá 12, desce o 3. Eu pego só o último resto, tá? Gente, isso aqui era segundos, tá? Era 48.723 segundos. Estou transformando para hora, minuto, segundo. Aí fica que desceu 3, dá 2, dá 120, resto 3. Então esse aqui continua sendo segundos. Então na minha resposta, no final aqui vai ficar 0,3 segundos. Esse valor aqui, o 812, isso aqui, o 48.723 era segundo, dividiu por 60, isso aqui virou minuto. Então eu pego 812 dividido por 60. Lembrando que 812 é minuto. Dividiu por 60, aqui dá 1, dá 60, resto 21, desce o 2, aqui dá 3, dá 180, dá 32. Como aqui era minuto, o resto continua como minuto e isso aqui passa a ser hora. Então deu 13 horas, 32 minutos e 3 segundos. Só fazendo as contas aqui para ver se eu não errei em nenhuma conta. Acredito que sim. Né? Então tá certinho. Então é isso mesmo, gente. Então ficaria 13 horas, 32 minutos e 3 segundos. Pode ser que você precise fazer isso, fazer ele virar hora, minuto, segundo, esse tempo todo que era só em segundos, beleza? Outra coisa que é importante é você saber somar e subtrair. 3 horas, 37 minutos e 48 segundos, mais 5 horas, 24 minutos, aliás, 54 minutos e 35 segundos, tá? Nós vamos somar. Imagina um exemplo que eu viro para você e falo que eu saí de casa às 3 horas da manhã, 3 horas, 37 minutos e 48 minutos, gastei um tempo. Como é que o Google calcula o tempo que você vai chegar no seu destino? Ele pega a hora que você está e soma com o tempo de deslocamento. Então, se eu sair de casa às 8, vou demora 4 horas para chegar no meu destino, estou fazendo uma viagem, então eu saio de casa às 8, 8 mais 4, vou chegar às 12. Pronto. Então eu somo. Agora aqui eu vou somar com hora, minuto e segundo. Então, ali o 48 mais o 35, gente, eu não estou arriscando não, tá? Já são 11 horas da noite, eu não vou arriscar as contas não, que o som já está batendo. Então aqui deu 83, o 37, aí eu ainda faço na calculadora e erro ainda, direto acontece isso. 91 minutos e aqui deu 8 horas. Bom, o segundo e o minuto eles não podem ficar acima de 60. Então, o 83, você subtrai 60, fica 23. Então, fica 23 segundos e passa, se você tirou 60, passa 1 minuto para frente. Então, aqui ficou 92 minutos. Então, você tira 60 segundos desse cara e passa para frente. E aí, qual que foi o problema? O problema foi que o 92 está aqui
Não pode, minuto não pode ficar acima de 60. Então, você pega 92, subtrai 60, fica 32. Então, fica 32 minutos. E aí passa, se tirou 60 minutos é 1 hora. Passa 1 hora para frente, fica 9 horas, 32 minutos, mais 23 segundos. É bem tranquilo, é isso mesmo. Na aula nossa de geometria de ângulos, você vai ter como somar, subtrair, multiplicar e dividir ângulos. É a mesma coisa que aqui, eu estou só recapitulando isso. A gente já tinha falado disso lá. Se for uma subtração, 5 horas, 32 minutos, 24 segundos. Estou subtraindo 2 horas, 43 minutos, 50 segundos. Vou fazer o contrário. Eu saí de casa às 2 horas, 43 minutos e 50 segundos, cheguei às 5 horas, 32 e 24. Como é que eu faço para saber o tempo que eu demorei? Faço o tempo final menos o tempo inicial. O tempo que eu cheguei menos o tempo que eu saí, a hora que eu saí. A hora que eu cheguei menos a hora que eu saí. Então, olha só, o 24 não dá para tirar 50 dele. Então, o 32 vira 31 e aí ele passa 1 minuto emprestado. Esse 1 minuto que passa emprestado, ele passa como 60 segundos. Então, ficou 84 segundos, 84 menos 50, ficou 34 segundos. Bom, o 31 não dá para tirar o 43, então os 5 horas vira 4 horas e passa uma hora para frente. E essa 1 hora vira 60 minutos. Então fica aqui 60 minutos. Então é 60 mais 31, 91 menos o 43 vai dar 48 minutos. E o 4 horas menos 2 horas, aí não tem o que fazer, fica 4 menos 2, 2 horas. Fechamos aqui a subtração, a mesma coisa de ângulos. Se tiver dúvida, quiser fazer mais exemplos, volta lá e faz na de ângulos, lá na parte de geometria plana, uma das primeiras aulas de geometria plana. Multiplicação, 5 horas, 20 minutos, 30 segundos. Vou multiplicar por 5. Imagina que eu gasto 5 horas, 20 minutos e 30 segundos para fazer um percurso. Se eu vou fazer ele 5 vezes, quanto tempo que eu vou gastar? Multiplica normal. 30 vezes 5, 150 segundos. 20 vezes 5, 100 minutos. 5 vezes 5, 25 horas. Qual que é o problema? O problema é que a gente não pode deixar o minuto e o segundo acima de 60. Bom, eu poderia ir subtraindo 60 em 60, mas isso não é legal. Eu vou pegar os 150 e vou dividir por 60. Vai dar 2, dá 120, resto 30. Então, o resto é o que permanece dos segundos. 30 segundos. O 2 é o que passa para frente. Então, era 100 mais os 2, vai ficar 102 minutos. E o hora continua ainda, né? A gente não arrumou a hora ainda não. Vou fazer a mesma coisa com 102. 102 dividido por 60 dá 1, dá 60, resto 42. O que resta é o que fica para o minuto, né? Então, o segundo a gente já arrumou, 30 segundos, 42 minutos. E eu fiz subtraindo 60. Lógico, nesse caso seria fácil. Mais fácil mesmo fazer subtraindo 60 e jogar 1 hora para frente. Mas nos exercícios mais complicados, por exemplo, imagina que tivesse dado 1.342 minutos. Você não ia fazer tirando 60 e 60. Eu estou te explicando o jeito que você faz qualquer exercício, né? Então, aqui no caso, o 1 vai para frente. Então, era 25 mais 1, 26 horas, 42 minutos e 30 segundos. Essa é a multiplicação. E a divisão, Edi? Opa, vamos abrir um slide para a divisão. Bom, para a divisão, eu teria aqui 3 horas, 20 minutos e 45 segundos. Imagina que eu vou dividir isso aqui por, imagina aqui 4 horas, tá? Por 3, tá? Imagina que eu falo que eu gastei 4 horas, 20 minutos e 45 segundos para fazer 3 vezes o trajeto. Quanto que eu gasto uma vez o trajeto? Vou dividir por 3. Então, eu começo dividindo a hora. 4 dividido por 3 dá 1. Vou botar 4, não, gente. Vou botar 7. 7 dividido por 3 dá 1, dá 2, dá resto 1. Então, isso aqui já ficou. O resultado disso já dá 2 horas. Tá? Esse valor você já deixa. E esse 1 aqui
é 1 hora, você multiplica por 60, 1 vezes 60 dá 60, joga ele para frente. Então, pegou o minuto era 20, 20 mais o que sobrou aqui, você faz o resto da hora virar minuto. Então, virou 80 minutos. Aí, divide por 3. Pega a parte de minutos, divide por 3. Aqui vai dar 2, dá 6, sobra 2, desce o 0, dá 6, dá 18, sobra 2. Então, esse valor aqui, o 26, já é a resposta do minuto, 26 minutos. E o resto, a gente multiplica por 60, vai dar 120. Soma no próximo, 45 segundos, isso aqui virou segundos, 120. Aqui virou 60 minutos, né? E aqui vai virar segundos. Passa para a próxima casa, multiplicando por cima, por 60. Era hora, virou minuto, minuto, multiplicando por 60 vira segundo. Então, aqui fica 120. Então, isso aqui deu 165, que dividido por 3 dá 5, dá 15, resta 1, desce o 5, dá 5 de novo, dá 15, resta 0. Deu 55 segundos. 2 horas, 26 minutos, 55 segundos. É assim que a gente faz a divisão aqui, beleza, pessoal? Qualquer coisa, quiser mais exemplos, volta na aula de ângulos. Aquela parte grau, minuto, segundo é a mesma coisa que hora, minuto, segundo também. Não muda em nada a resolução. Beleza, gente? Então, finalizamos aqui a unidade de tempo. As próximas aulas nossas vão ser para resolução de exercícios. Tá bom? O que você precisava de teoria, de aprender a fazer, você aprendeu aqui. Lógico que as aulas nós vamos fazer, acho que eu separei 40 exercícios para vocês, inclusive exercícios de provas, vão ser bem interessantes para vocês aprenderem mais, fixarem mais os conteúdos. Até a próxima aula, gente.